Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem dentro das suas casas. Eu sou Franco de Castro, estou aqui com a minha fiel camisa do Boca em mais uma rodada do nosso programa Lateral Esquerdo. A brincadeira está ficando séria, né? Infelizmente, por motivos de força maior, a gente não conseguiu reunir o nosso time para a gravação dessa rodada. Para a gente não perder de WO, né, a gente decidiu gravar um programa especial para que vocês possam ter o nosso conteúdo semanal aí em dia. E com uma temática que há tempos perpassa nossas conversas, pensando as pautas do programa. Então, o tema dessa quinta rodada será Injustiçados do Futebol. Ou seja, falaremos sobre jogadores, treinadores que, por diferentes motivos, sofreram, na visão dos nossos debatedores, inúmeras injustiças. E aqui eles vão trazer questões de preconceito racial, homofobia, perseguições políticas, disputas com a glamorização que o mundo do futebol carrega. Ou seja, pessoal, o debate vai muito além, né, se o jogador vestiu ou não a camisa da seleção brasileira numa Copa, sabe? A gente vai tentar ir bem mais a fundo nessa discussão. Então, passo a bola para os meus amigos. Digam aí, quem são os injustiçados do futebol? Quero ouvir os senhores. João Saldanha. O João Saldanha ele foi vítima de uma injustiça de grande monta, que é aquela perpetrada pelo Estado em razão de um posicionamento político ideológico. O João era militante do Partido Comunista Brasileiro, tinha um histórico de luta e de militância, né, dentro do espectro político da esquerda. Então, quando ele é anunciado em 69 como novo treinador da seleção brasileira, houve esse burburinho, né, porque ninguém esperava, foi surpreendente. E com isso, tentava-se aproximar os brasileiros da seleção, tendo em vista, né, o fiasco da Copa de 66, que o Brasil que sequer passou da primeira fase, e também a tentativa de sufocar a crítica que ele tinha, e de fato, né, ele tinha a voz dele era muito escutada dentro da mídia esportiva, mas também fora da esfera esportiva. Então, acreditou-se que, enquanto treinador, né, ele não falaria mal da CBD, o que não aconteceu. E em 69, né, no final de 69, quando o Médici assume o poder e o AI-5 é instaurado, o regime se fecha ainda mais, né, aquilo que foi conhecido como anos de chumbo, o João Saldanha não se cala. E a partir daí ele enfrenta, né, um enfrentamento com o regime militar. Ele passa a ser conhecido como João Sem Medo e usa o cargo dele, amplia sua voz para questionar os desaparecidos, né? Entre eles seus amigos, né? Amigos desaparecidos, exilados, torturados. E aí ele monta um dossiê em janeiro de 1970, né? Quando do sorteio das equipes, dos grupos da Copa do Mundo, ele vai para o México e leva esse dossiê com cerca de 3.000 nomes de presos políticos e de pessoas que foram mortas e torturadas, espalha, né, para a mídia internacional e autoridades, né? E isso é mais uma coisa para apimentar a relação, né, que explode em março, quando o João Saldanha é questionado por um repórter, num episódio que ficou muito conhecido. Ele foi questionado sobre o pedido do Médici para convocar o atacante Dada Maravilha. Aí o Saldanha responde, abre aspas, o Médici escala o ministério e eu escalo a seleção. Então, isso aí foi a gota d'água. E aí o João Avelange, presidente, então, né, da CBD, convida o João Saldanha para uma reunião e diz que vai dissolver a comissão técnica. E o João responde, não, o João Saldanha se responde, o melhor João, né, responde,
eu não sou sorvete, não posso ser dissolvido. Aí, enfim, ele é demitido por questões político-ideológicas. Por mais que houvesse, à época, algumas questões internas, né? Ele, com a comissão técnica dele, tinha uns problemas, alguns ruídos, e com algumas peças do elenco. Elenco esse que foi as feras do Saldanha que ele escolheu, que foram campeões mundiais, né, no México. E esse caso remete, né, à questão do Carribeiro, né, porque eu não sei se a gente pode imaginar ele batendo lá na porta do gabinete do general e falando: ô Médici, meu cara, você está equivocado, você está misturando futebol com política, isso não pode. E aí, gente, eu como vascaíno, né, impossível não citar Barbosa enquanto figura injustiçada do futebol. É integrante do Expresso da Vitória, 6 vezes campeão carioca pelo Vasco, dentre outros títulos, né, campeão sul-americano de 1948, maior satisfação da carreira, segundo ele próprio. Vários relatos de como era um goleiro extraordinário, mais de 400 jogos pelo Vasco, mas que ficou marcado no imaginário popular e social por um lance na final do Copa do Mundo de 1950, no Maracanã. O segundo gol sofrido contra o Uruguai, né? Um passe à frente teria dado para tentar evitar um cruzamento que já tinha dado origem ao primeiro gol, mas acabou levando o gol entre ele e a trave. Há alguns relatos de como ele, Juvenal, Bigode, que eram jogadores ali da defesa brasileira, teriam sido responsáveis por essa derrota. E todos negros. Há uma série de trabalhos que abordam esse tipo de narrativa. Mesmo que recentemente tenha havido algumas tentativas de revisionismo histórico, né? Alguns tentaram fazer uma releitura das fontes primárias da época, tentando considerar as ofensas e críticas presentes nos jornais, nas cartas de leitores, não seriam basicamente racismo, não seriam propriamente racismo, seriam de outra linha, como se chamar eles de cachaceiro, covarde, e determinar um certo tipo de ausência de equilíbrio emocional fossem xingamentos livres de qualquer viés racial. Convenhamos, né? Considerar a forma que cachaceiro e covarde foram entoadas nos veículos de imprensa ao Juvenal e Bigode, e comentários vociferados à época, sem compreender o racismo estrutural na sociedade brasileira, só pode ser fruto de um grande erro ou uma desonestidade intelectual. E podemos, como já fizemos anteriormente na terceira rodada, ver o conceito de epistemicídio, né? Quando a gente faz essa menção a um desequilíbrio emocional do goleiro, que ele não poderia ter, tem que ser um goleiro, tem que ser uma posição que o jogador tem que ser frio, né? Quando existem essas críticas ao Barbosa, e a seleção brasileira fica assim, mais de 50 anos sem ter um goleiro titular negro, flagrante, né? Até o Dido e o Jefferson quebrarem esse estigma. E há uma declaração na última década de vida dele, né? Ele faleceu em 2000, em que ele fala, né, que ele pagou por um crime que não cometeu há mais tempo que a pena máxima em vigor no Brasil, né? Faleceu em 2000, as chances na seleção após esse fato se reduziram bastante, e o fato também já na década de 90, a amiga pessoal dele, né, em reportagem, Solange Guimarães, confirmou o episódio de 1993, que ele foi à Granja Comari visitar a seleção brasileira nas vésperas do jogo Brasil e Uruguai, né, da Copa de 94, das eliminatórias, né, para a Copa de 94, e ele foi barrado, né? Não deixaram ele cumprimentar, ter contato com os jogadores, por conta desse estigma, talvez não levar um azar para a seleção brasileira, que é lamentável, né? E interessante notar a leitura que alguns jornalistas fizeram depois do 7-1, né? Associar o 7-1 da Copa de 2014 como uma forma da memória de Barbosa conseguir descansar em paz e esquecer esse gol na Copa do Mundo de 1950 e lembrá-lo como
excepcional goleiro de que trouxe diversas glórias para o Vasco. E aí, seguidores e seguidoras do Lateral Esquerda, quero cumprimentá-los, quero cumprimentar também os meus amigos, companheiros de programa, Henrique Vieira, Franco de Castro, Rafael Elísio, mas em especial hoje eu quero mandar o meu abraço mais acalorado direcionado ao grandíssimo Walter Moreira, vascaíno, que no último programa debochou, né, quanto à contratação do Yaya, que não aconteceu para o Botafogo e supostamente aconteceria para o Vasco caso um postulante à presidência do clube viesse a vencer. Então, eu somente vou cantar uma musiquinha para você, meu amigo. Yaya, seu peco é na vontade de ter um amor de verdade, pois é, das voltas que essa terra plana dá, não é mesmo? Enfim, galera, o foco não é a zoeira, o foco de hoje é falar sobre 2 jogadores injustiçados na história do futebol. Eu não quero falar sobre, de maneira mais ampla, 2 jogadores que eu considero que são injustiçados na história do futebol, mas sim a partir da minha grande paixão, né? E eu vou ser um pouco clubista, vou pedir licença para vocês. Vou falar sobre 2 jogadores injustiçados na história do Botafogo, que é também a história que eu mais tenho propriedade para falar sobre, né? Um desses jogadores, por incrível que pareça, e pode surpreender alguns de vocês, é o Mané Garrincha. Nesse livro do Rui Castro, A Estrela Solitária, fica muito clara a relação que o Garrincha tinha, bastante polêmica e problemática, né, com tanto a dependência química, o álcool, né, o Mané Garrincha foi um alcoólatra, e também com as mulheres, com as suas relações extraconjugais, né? Fora de campo, o Garrincha tinha todas essas polêmicas para lidar, o que fez com que, ao longo do tempo, ele tivesse muitas vezes a sua capacidade como jogador, apesar de ser o anjo das pernas tortas, apesar de toda a sua genialidade, apesar de toda a sua capacidade de ludibriar o adversário, de fazer um drible de corpo, né? E de ser também objetivo quando precisava ser, ainda assim o Garrincha teve aparentemente sua importância para a história do futebol mundial, para a história do futebol brasileiro, minimizada. Não tanto assim para a história do Botafogo, sem dúvida nenhuma, entre os botafoguenses o Mané Garrincha é muito bem quisto, mas por alçar esses voos mais livres, né, como um pássaro que ele amava, os pássaros de maneira geral, por isso o seu nome também, seu apelido foi de Garrincha, né, acabou aí sendo vítima das circunstâncias e de forma nenhuma eu quero tentar minimizar aí possíveis críticas à sua postura extracampo, mas só pensar o quanto isso acabou interferindo na sua análise como jogador, né? Dentro das 4 linhas, como um jogador, acho que o Garrincha foi um dos maiores nomes do futebol mundial, né? Sem dúvida nenhuma precisa ser lembrado como tal, mas por ter tido essa postura extracampo, né? Por ter essa dependência química com o álcool desde muito cedo, aos 10 anos de idade, o Garrincha já lidava com o álcool, muito incentivado pelo próprio pai, no combate ao frio, ele tomava cachaça, isso desde a época lá no interior do Rio de Janeiro, em Pau Grande, antes de chegar na cidade do Rio de Janeiro e jogar pelo Botafogo. Isso foi se agravando ao longo da sua vida, o que comprometeu muito o desenvolvimento da sua inteligência emocional, da sua inteligência, de maneira mais objetivamente falando, cognitiva, menos motora, mas bastante problemática. Essa relação com o álcool acabou interferindo, inclusive, em exames psicotécnicos que ele fez para a seleção brasileira e foi tratado como alguém que teria uma portabilidade de necessidade especial, né? Como se fosse algum deficiente, né? E eu estou tendo todo o cuidado para falar sobre isso porque os termos são importantes. Mas eu lembro de uma situação, escrita pelo Rui Castro, inclusive, né? Em que ele está se preparando para a Copa do Mundo de 62, faz um exame psicotécnico e aí ele está desenhando o boneco e desenha um boneco com uma cabeça muito grande, né? E aí o psicólogo em questão fala para ele, mas isso não é normal, não existe ninguém com essa cabeça, com essa desproporcionalidade entre o corpo e a cabeça. E ele diz, isso é porque o senhor não conhece o Quarentinha, o meu colega de Botafogo, né? Fazendo uma piada aí com o próprio colega num exame psicotécnico. Então, por essas e outras, o Garrincha acaba sendo, pelo menos eu sinto, e essa é a minha humilde percepção, minimizado na sua relevância para o futebol mundial, né? Para a história do futebol mundial, para a história do futebol brasileiro,
apesar de ser reconhecido como um anjo das pernas tortas, né? Olá, pessoal do lateral esquerda. Quem são os meus jogadores injustiçados? Eu escolhi da própria história do Flamengo. Estou aqui com o meu esboço. De vez em quando eu vou olhar na diagonal só para buscar aqui no meu computador as informações. Eu escolhi Adriano Imperador. Excelente jogador, grande centroavante, canhoto, chute forte, cabeceava bem, enfim, um craque, na minha opinião. Mas Adriano, de fato, cometeu alguns erros que são incompatíveis com o futebol de alto rendimento, com a dimensão profissional. Adriano desenvolveu problemas com álcool, é verdade, mas eu não consigo olhar para Adriano sem considerar algumas coisas. Primeiro, que em 2004 ele perdeu o pai, e que essa perda significou para ele grande tristeza e o início de um quadro depressivo. Não dá para olhar para o profissional desconsiderando que ali existe um ser humano com as suas tristezas, com as suas perdas. Adriano também foi muito questionado pelo seu vínculo com a Vila Cruzeiro, o lugar da onde ele veio. E eu acho que aí tem um certo olhar preconceituoso. Adriano se manteve leal a várias amizades, alguns amigos se envolveram com o tráfico, mas não existe nenhuma prova de que Adriano tenha se envolvido com atividades ilícitas, criminosas. Ele simplesmente é alguém que tem vínculo com a família, vínculo com o território e vínculo com amizades que ele mantém desde a infância. Eu fico me perguntando se não há sobre o Adriano um peso de um olhar de estigma social, de racismo, que julga o território de onde ele vem e para onde ele volta, que é a favela. Enfim, acho que Adriano precisa ser compreendido na sua integralidade, como ser humano. Tem erros, tem uma certa incompatibilidade com o ambiente profissional, muitas vezes, mas acho que a cobrança tem que ser feita, ou deveria ter sido feita, em cima do seu rendimento, da sua postura como atleta, como profissional, não julgando, definindo, estigmatizando, depreciando a sua vida. Insisto, um craque dentro de campo, que cometeu erros, mas vejo ali vínculo com família, vínculo com território, vejo ali alguém que ficou muito triste, deprimido com a morte do pai. Adriano precisa ser compreendido dentro do seu contexto. Outra figura que eu acho importante citar é o Richarlison. Não o do Everton, né, que está fazendo sucesso no Everton, na seleção, mas o que fez carreira no São Paulo e Atlético Mineiro. Richarlison, durante toda a sua carreira, sofreu um olhar homofóbico, como o Breler Pires já refletiu, isso sem ser homossexual. Nunca tendo afirmado nada nessa questão. Imagina se fosse um jogador de futebol masculino que se assumisse, né? Diversas situações lamentáveis ele já sofreu, né? Vários jogos do São Paulo ele não tinha o nome gritado. A direção do São Paulo chegou a se intrometer no corte de cabelo dele devido à pressão da torcida, críticas que sofreu. E é fundamental a gente pensar o papel da imprensa, né, nesse meio. A imprensa reforçando esses estereótipos homofóbicos, né? Várias e várias e várias, dezenas de matérias, durante toda a carreira dele, colocando, para tratar sobre ele, colocando imagens, né, como de cabeça de matéria que o ridicularizavam no momento do clique da matéria que ele fosse ridicularizado. Ou mesmo manchetes com duplo sentido alimentavam esse discurso homofóbico, né? E dando extrema atenção para os relacionamentos, para as namoradas que ele teve, de um péssimo jornalismo, né? Nem sei se dá para chamar isso de jornalismo. Isso demonstra o que ele passou, um pouco do que ele passou durante a carreira. E, mais recentemente, em 2017, quando ele foi contratado pelo Guarani, na chegada dele a Campinas, torcedores do Guarani chegaram a arremessar bombas no estádio Branco de Ouro da Princesa em protesto à contratação do Richarlison pelo próprio clube. Qual o justificativo desse protesto? É lamentável, né? E é mais ainda triste e revelador quando a gente pensa nesse ano de 2017, que foi a primeira vez que o goleiro Bruno conseguiu uma condicional e fechou com Boa Esporte, no time da cidade de Varginha. E quando a gente compara a reação
da torcida da cidade de Varginha, quando o goleiro Bruno foi treinar, as primeiras semanas de treino do goleiro Bruno, a gente vê a diferença que existiu. Tempo Novo não foi nada parecido. Muito pelo contrário, a reação que a torcida, parte da torcida do Guarani teve criticando a contratação do Richarlison foi completamente oposta à recepção que o goleiro Bruno teve. É lamentável, e isso mostra, revela o quanto a homofobia ainda é um traço marcante na sociedade brasileira. Daí, o outro nome que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: quem foi o maior treinador da história do Flamengo? Essa pergunta tem sido feita recorrentemente, muito por conta de Jorge Jesus, grande treinador, ganhou ano passado a Libertadores num sábado, Brasileirão num domingo, trabalho inquestionável. Mas muitas vezes o nosso recorte de memória é muito injusto. Eu quero lembrar do grandiosíssimo Carlinhos, dentro de campo apelidado como violino, não à toa, um futebol muito elegante. Ele ganhou 10 títulos como profissional do Flamengo, 3 títulos como atleta e 7 títulos como treinador. Eu peguei aqui algumas informações. Como treinador, ele ganhou o torneio Rio-São Paulo de 61 e os Cariocas de 63 e 65. Como treinador, ele ganhou o Brasileirão de 87, quando ele apostou no jovem Leonardo, que depois se tornou um grande jogador. Ele ganhou o Brasileirão de 92, tendo o Júnior ali como maestro, como meio-campo. E ele ganhou o Carioca de 99, aquele gol de falta do Rodrigo Mendes, e o campeonato Mercosul de 99 em cima do Palmeiras. Um treinador que por 7 vezes dirigiu o Flamengo, ou seja, pegou o Flamengo em momentos dificílimos também e ganhou muitos títulos. Viva a memória de Carlinhos, viva a memória de Adriano, o Imperador. Figuras que precisam ser respeitadas e compreendidas como profissionais, como seres humanos. Adriano e Carlinhos. Um caso muito marcante de injustiça, e uma injustiça muito brutal e recorrente no cotidiano, foi quando a diretoria do Fluminense dispensou, por redes sociais, por WhatsApp e pelo telefone, 8 jogadores com contrato em vigor. E a justificativa para esse corte abrupto e repetício, e brutal com a relação que o clube tinha com esses jogadores, um dos quais era o Diego Cavalieri, então tetracampeão brasileiro pelo clube. O objetivo era simplesmente a consolidação de medidas de austeridade financeira. Ou seja, é um problema que a gente lidar no cotidiano, com a precarização do trabalho, das leis trabalhistas, dos direitos, a reforma trabalhista, a crescente informalidade, o desemprego galopante. E a ironia dessa questão é que o Fluminense fez isso para economizar dinheiro, para não pagar o salário dos jogadores até o final do contrato. Mas aí agora está pagando muito mais caro, muito mais o valor financeiro, pecuniário, porque o valor moral e simbólico é inquestionável, foi vergonhoso. Mas o valor pecuniário está sendo bem maior pelas multas. Isso é a ironia, que é o preço que se paga por ser injusto. Um outro jogador, que é da história mais recente do clube, do Botafogo, é o goleiro Wagner, Um goleiro que chega do Bangu em 1993, contratado para reforçar a equipe que disputaria a Conmebol e o Campeonato Brasileiro. Um time bastante fragilizado, porque muitos jogadores subiram da base e vários jogadores do vice-campeonato de 92, que foi perdido para o Flamengo, acabaram saindo também junto com a saída do Emil Pinheiro, que era um cara importante que injetava dinheiro no clube até então. Então, 93 foi um ano bastante difícil para o Botafogo, apesar da conquista da Taça Conmebol. E o Wagner já estava presente nessa conquista, como reserva do glorioso William Bacana, que pega os pênaltis do Peñarol e nos consagra campeão. Posteriormente, ele se torna o Wagner campeão em 1995, campeão brasileiro, campeão da Taça Teresa Herrera de 1996, campeão carioca em cima do Vasco, do Walter Moreira, em 1997, campeão do torneio Rio-São Paulo, em 98, vice-campeão da Copa do Brasil, em 99, enfim,
São muitos os títulos e conquistas do Wagner pelo Botafogo, mas muito amargurado já no final da sua carreira, com o clube, com os torcedores. O Wagner era tratado como um goleiro míope, como um goleiro que não agarrava bem se não fosse um jogo durante o dia ou durante a tarde, que com o anoitecer e a má iluminação do Caio Martins, o Wagner não teria o mesmo desempenho como goleiro, começa a cair em descrédito com a torcida e, como o torcedor muitas vezes é um tanto quanto ingrato, foi o que aconteceu com o Wagner. O Wagner acaba sendo lembrado como um dos grandes jogadores da história do Botafogo, mas não tem o devido reconhecimento como merecia ter, né? Não tem o reconhecimento que deve ter e, portanto, eu considero ele, sim, um dos jogadores injustiçados na nossa história. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dos 2 casos que eu trouxe para vocês. Um forte abraço, um forte beijo à distância e a gente se vê na próxima. Muito bom, senhores. É um prazer inenarrável ouvi-los. Seguramente que esse é um assunto que não se esgota e certamente você que está nos assistindo está pensando em outros nomes que não foram mencionados. Eu, particularmente, sempre lembro do Alex, meio-campista clássico, um craque, dentro e fora de campo, ídolo no Palmeiras, no Cruzeiro, considerado um semideus na Turquia, né, que jogou no Fenerbahçe, que, ao meu ver, foi muito injustiçado, especialmente pelos grandes veículos de comunicação, que são capazes de construir uma imagem que fica como uma tatuagem no imaginário social. Então, as pessoas sempre lembram do Alex, né, relacionado à lentidão, o apagão em campo, e por aí vai. Mas acho que tem uma construção mais profunda dessa imagem. Mas isso é um tema para um próximo programa, tá? Quem puder, deixe nos comentários os personagens de futebol injustiçados para cada um de vocês, os porquês. Vamos ler com muito carinho, assim como fizemos com as mensagens que recebemos no último programa, sobre a memória mais marcante que cada um carrega no estádio. Foi uma delícia ler o que cada um ali relatou, escreveu, amigos mandando mensagens por WhatsApp, foi muito legal. E quem puder, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Aperta aí o sininho, divulgue para que o lateral esquerda siga voando e siga na sua linha, né, bem definida de por onde será o nosso caminho de transformação. Beleza, pessoal? Valeu! Até a próxima!